perguntar um negócio. Tá quente aí? Ou tá frio? Tá no ar-condicionado? Quando a gente fala de tá quente ou tá frio, a gente geralmente relaciona isso a uma palavrinha que a gente usa muito, que é a temperatura. Só que a temperatura não necessariamente significa só quando tá quente ou quando tá frio. Temperatura alta, temperatura baixa. Às vezes nos dá a impressão, né, e dependendo do escopo que você estiver trabalhando, de onde você estiver trabalhando, tem temperaturas que são baixas, tem temperaturas que são altas, em parâmetros diferentes. Para a física do estado sólido, por exemplo, a temperatura de menos 200 graus Celsius não chega a ser uma temperatura baixa, já é uma temperatura alta. Né? Se você for falar em termos de estrelas, uma estrela que tem a temperatura de 10 mil graus Celsius, né, que é uma temperatura que para você, do que você conhece, é basicamente alta, para uma estrela já não é tanto. Então, vamos sair disso, vamos sair desse pensamento de que a temperatura tem a ver com estar quente ou estar frio para tentar entender essa grandeza. A temperatura é a grandeza principal da termodinâmica e da termometria. E é uma grandeza muito importante da física. Tá? Vamos dizer, o que é temperatura, então? Olha só, o que vai ser a temperatura? A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um sistema. Como assim as moléculas de um sistema? Você sabe que qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer substância, ela é formada por átomos e moléculas. Os átomos formam as moléculas e as moléculas dão as propriedades dessa substância ou desse material. Né? A medida do grau da agitação dessas moléculas que formam o sistema é o que a gente chama de temperatura. Por quê? É que nem na sala de aula, quando você coloca um copo d'água, as moléculas de água elas não ficam paradas, elas ficam em movimento. Por que eu estou falando que é igual a sala de aula? Você bota lá uma porção de gente para sentar na sala de aula, o sujeito levanta, o sujeito se coça, o sujeito olha para trás, olha para o lado, mexe no caderno, mexe no celular. Mexer no celular é meio chato, né? Mas é o quê? É um constante movimento. Uma sala bagunçada, né? Uma sala de aula bagunçada, jogando bolinha de papel, um maluco batendo no outro, né? As meninas gritando, os meninos jogando bola. Isso é uma sala muito agitada. Se a gente fosse fazer um paralelo, a gente diria que essa situação tem uma temperatura maior do que numa sala de aula lá daquelas escolas muito rígidas que o sujeito não pode olhar para o lado. Né? Mas quer dizer, existe alguma agitação. Até na escola mais rígida, o cara pisca, o cara mexe o braço. Então, quando a gente fala de um sistema, sempre vai existir uma agitação. E a medida dessa agitação é o que a gente chama de temperatura. Tá? Então, eu quero que você imagine dois sistemas. Como é que eu vou caracterizar a temperatura? Eu tenho várias moléculas, imagine isso daqui como um recipiente com alguma substância e o vermelhinho são as moléculas dessa substância. Elas se movimentam, elas batem umas nas outras, batem nas bordas do recipiente que a contém, mas tem uma determinada velocidade, tem uma determinada energia. A medida dessa agitação eu chamo de temperatura. Para um sistema em que as moléculas estão mais velozes, em que as moléculas estão mais agitadas, eu digo que esse sistema tem uma maior temperatura. Então, eu associo uma menor agitação a uma menor temperatura e uma maior agitação a uma maior temperatura. Tá? Só que tem um problema. O problema é que a gente não consegue bem ver um átomo, a gente não consegue bem ver uma molécula. É muito pequenininho. Então, como é que a gente vai registrar essa agitação? Porque se eu fosse detectar a velocidade de um carro, de um automóvel, eu ia detectar a posição inicial, a posição final, e daí eu tirava qual que era a velocidade do carro e eu podia saber sobre o seu movimento. Só que, quando eu estou falando de molécula, não dá para ver uma molécula, não dá para ver um átomo. Então eu tenho que tentar determinar como que essa substância está agitada de outra maneira. Né? Uma maneira, aliás, a maneira que a gente encontrou é pela propriedade termométrica. O que significa a propriedade termométrica? Certas substâncias apresentam comportamentos distintos quando estão em temperaturas diferentes. Né? Uma dessas características é a pressão. Se você tem um sistema fechado, você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão desse sistema. Né? É por isso que eles falam para você não jogar o recipiente do seu desodorante, aquele seu desodorante que é aerosol, ou pegar uma latinha de Baygon, o cara fala para você não tacar isso no fogo. Por que o cara fala para você não tacar isso no fogo? Porque se você deixar isso ali e você aumentar a temperatura do gás que está dentro daquela latinha, aumenta a pressão. Se aumentar muito a pressão, aquilo explode, pode te machucar. Então, a pressão é uma propriedade termométrica da matéria. Né? Materiais diferentes verificam-se pressões diferentes quando estão em temperaturas diferentes. Tá? Outra propriedade termométrica é a resistência elétrica. Resistência elétrica tem a ver lá com o circuito elétrico, tem a ver com a resistência para passagem de corrente. Temperaturas diferentes apresentam no material. Você pega um fio, você coloca ele numa temperatura, ele tem uma resistência. Você coloca ele numa temperatura diferente, ele tem outra resistência.
A resistência também é uma propriedade termométrica. Existem várias propriedades termométricas. Essas 3 não são as únicas, mas a que a gente vai mais falar é a dilatação, que é quando a temperatura dos corpos aumentam, eles aumentam de tamanho. Isso é a dilatação térmica. Essa é uma propriedade termométrica muito importante. Existem outras. Que tipo de outras propriedades termométricas? Quando o cara chega para você e fala assim, não, a temperatura do Sol é tantos mil graus Celsius, a temperatura da estrela tal é tantos mil graus Celsius. Como é que o cara sabe essa temperatura? Ora bolas, a gente tem como descobrir a composição dessas estrelas. Como a gente tem como descobrir a composição dessas estrelas? E a natureza ela funciona da mesma maneira em qualquer lugar, quando sob as mesmas condições. Então, se eu pego um determinado material e coloco nas mesmas condições, ele tem o mesmo comportamento. Se eu pego o material que forma o Sol e começo a aquecer no meu laboratório, quando ele começar a exibir as mesmas propriedades termométricas que eu sou capaz de medir da estrela, eu posso afirmar que esse material tem a mesma temperatura ou o mesmo grau de agitação molecular. Como é que eles fazem isso? Pela luz emitida. Você sabe que a estrela emite uma luz. Tem estrelas que emitem luzes diferentes, tem estrelas que emitem radiações diferentes. Por essa radiação, dá para determinar a temperatura daquilo ali. Então, repara, indiretamente, quando eu vou medir a temperatura de um sistema, eu não faço isso de cara. Eu tenho que ver, eu tenho que investigar. Essa é a vida do cientista, é investigar o que está acontecendo. Então, quando a gente quer medir a temperatura de uma substância, a gente não tem como medir a posição da molécula para fazer ΔS por ΔT. A gente tem que olhar um comportamento indireto, a gente tem que olhar a propriedade termométrica. E o equipamento que registra essa diferença é o que a gente chama de termoscópio. O que é um termoscópio? É qualquer equipamento que registra uma mudança na propriedade termométrica. Por exemplo, eu poderia dizer que eu tenho um circuito elétrico aqui, e aí eu boto lá um medidor de corrente elétrica, né, no meu circuito elétrico. Pego uma vela, coloco debaixo do fio que está passando essa corrente elétrica. Quando eu colocar essa vela ali, vai mudar a corrente elétrica. Por que vai mudar a corrente elétrica? Porque vai alterar a resistência daquele fio. Então, esse equipamento que eu modifiquei, repara, eu não estou medindo a temperatura, eu estou medindo a corrente elétrica. A corrente elétrica surgiu, mudou porque mudou a resistência elétrica daquele fio. Peguei o fio, botei lá o fio, botei uma vela debaixo do fio, comecei a mudar, ver a corrente se alterou. Então, pela corrente elétrica, eu determino a variação na temperatura. Por quê? Isso é uma propriedade termométrica, é uma medição indireta. Então, todo e qualquer equipamento que é capaz de registrar a mudança numa propriedade termométrica, a gente vai chamar de termoscópio, né? Todos os termômetros, que são aqueles equipamentos que medem a temperatura em uma escala, são, em si, termoscópios, porque eles registram aquele que você bota no sovaco, né? Você deixa lá, tem aquele filetinho de mercúrio, e aí você vê o tamanho do filetinho aumentar. Por que você vê o tamanho do filetinho aumentar? Porque quando você coloca ele no sovaco, você começa a ceder energia para o seu termômetro, aquele termômetro começa a aumentar a temperatura, e aquele mercúrio lá dentro, como ele é muito fluido, ele dilata quando você aumenta a temperatura. Belezinha? Então, por hoje é só, a gente continua depois.